sempre começa do mesmo jeito. Uma sensação vazia no peito, uma inquietação que você não sabe nomear, e então, como um reflexo, o dedo desliza pela tela. É o corpo que age antes da consciência. Você não queria buscar prazer. Você queria escapar da dor. Mas ninguém te contou isso. Ninguém te disse que o desejo por pornografia, pelos cliques proibidos, pelas imagens que alimentam a mente por segundos, não era fome de prazer. Era fome de direção, de significado, de pertencimento. Você estava tentando fugir de si mesmo. E essa é a armadilha mais perfeita. O cérebro se vicia não na nudez do outro, mas na possibilidade de não encarar a própria solidão, a falta de propósito, a agonia de viver sem controle sobre si mesmo. Este vídeo é para você, que já se cansou de ser prisioneiro de si. Para você que não quer mais confundir estímulo com liberdade, nem prazer com poder. Aqui, você vai entender como a mente dessexualizada é o primeiro passo para a verdadeira força. Porque enquanto você continuar alimentando a parte que grita, vai esquecer como ouvir a parte que sussurra. Você não percebe quando começa. A mente apenas desliza, como dedos apressados numa tela infinita. Não é desejo, é inquietação. É a ausência de algo que você ainda não teve coragem de nomear. Durante anos, confundi isso com prazer. Pensava que minha fome era pelo corpo do outro, mas era apenas minha alma pedindo silêncio, pedindo socorro. Eu não estava excitado, eu estava entorpecido. Vivemos em um tempo onde o estímulo está sempre a um clique, mas ninguém fala sobre o que acontece depois do clique. O arrependimento, a sensação de esvaziamento, o cansaço mental, é um ciclo que começa com um suspiro e termina em silêncio. No fundo, todos sabem. A pornografia, os vídeos, só por curiosidade, os reels de corpos perfeitos, não são busca por sexo. São fuga. Fuga do tédio, fuga da ansiedade, fuga do espelho. Porque é mais fácil clicar do que sentir. Mais fácil fugir do que confrontar o desconforto que pulsa dentro do peito. E o mais perigoso é que esse prazer não precisa ser procurado. Ele vem até você. O algoritmo conhece seus desejos antes mesmo de você reconhecer sua carência. Ele não vende nudez. Ele vende distração. E a cada distração, você se afasta mais de si. Minha mente já não me pertencia. Eu me tornara um hospedeiro do impulso. O dono do meu corpo era o desejo. Mas o corpo fala, ele se cansa, ele adoece. E um dia, ele grita. E nesse grito silencioso, algo começa a despertar. Despertar não é bonito, é incômodo. É o momento em que você reconhece o quanto se traiu, o quanto entregou seu tempo, sua energia, sua masculinidade, em troca de segundos de prazer digital. Esse é o chamado. E ele não vem com glória, vem com vergonha, vem com a sensação de que algo precisa mudar, mas você ainda não sabe o quê. E a verdade é que mudar começa por um ato brutal: enxergar o que você se tornou. A mente hipersexualizada não é uma mente livre. Ela é um cão faminto que aprendeu a salivar ao menor sinal de imagem. Ela não pensa, reage. Ela não escolhe, consome. Eu não precisava mais procurar. O próprio celular trazia a tentação até mim, como uma bandeja. Tudo à nossa volta foi revestido de desejo. O esporte virou fetiche, a dança virou distração, a arte virou algoritmo, o corpo da mulher virou isca e o olhar do homem armadilha. O problema não é o sexo. O problema é a redução do mundo ao sexo. Vivemos em um ambiente onde o estímulo é constante, mas o sentido é escasso. Cada imagem é como uma microdose de prazer sintético, e a mente, acostumada ao excesso, perde a capacidade de se nutrir do real. Eu passei a confundir excitação com vida. Acordar sem desejo parecia acordar morto. Mas isso não é vida, é sobrevivência dopaminérgica. Uma existência baseada em picos, cliques, fantasias.
A excitação se tornou o único mapa possível para a emoção. E a consequência? A sua energia vital, que poderia estar sendo usada para criar, amar, evoluir, é desperdiçada em loops invisíveis. Uma mente hipersexualizada é uma mente enfraquecida. Ela pensa menos, sente menos, tem menos clareza, menos direção, menos foco. Ela é feita para se distrair, não para despertar. E o mais trágico é que esse excesso de estímulo destrói não só a mente, mas o coração. Você começa a olhar para as pessoas como imagens e não como almas. Cada mulher vira um perfil, cada relação, um jogo, o afeto se torna raro, o vínculo, impossível. Eu comecei a desejar sem amar, tocar sem sentir, buscar sem encontrar. Foi quando percebi. O problema não era o mundo, era meu cérebro. O mundo só oferecia aquilo que minha mente pedia. E se eu quisesse um novo mundo, teria que reconstruir minha mente, palavra por palavra, olhar por olhar, impulso por impulso. O desejo é apenas a ponta do iceberg. Por baixo dele, escondido no escuro, mora o sentimento que você rejeita: ansiedade, tédio, solidão, autoaversão, raiva engolida, vergonha que nunca foi dita em voz alta. Toda vez que eu sentia algo que não queria sentir, minha mente corria para o mesmo lugar, o alívio digital. Não era sobre prazer, era sobre fuga. É fácil julgar o vício quando você olha de fora. Difícil é entender que o vício é apenas a resposta desesperada de um homem que não sabe como lidar com aquilo que sente. Você se sente só. Ninguém responde suas mensagens. O celular está na mão. Você abre o Instagram, o TikTok, o YouTube e lá está ela. A imagem que não diz nada, mas promete tudo. Uma promessa de esquecimento. Mas o esquecimento cobra caro. Cada clique anestesia o corpo e adormece a alma. Não queria gozar, queria desaparecer. A pornografia, os vídeos, os gatilhos, são como panos jogados sobre espelhos. Impedem você de se olhar. Só que a alma não é burra. Ela sabe, ela sente, ela avisa. E você começa a viver uma vida cheia de impulsos, mas vazia de presença. Seu cérebro está em hiperatividade, mas seu espírito está em coma. O caminho de volta começa quando você para de fugir. Quando pela primeira vez, em vez de correr para o estímulo, você senta no desconforto. Você sente o que está tentando evitar. Eu comecei a meditar, não por sabedoria, por desespero. 5 minutos sentado sentindo a dor, e ela finalmente começava a falar comigo. E foi nesse silêncio que a reconstrução começou. Não no prazer, mas na dor que eu ousava encarar. O cérebro viciado em prazer fácil é como um campo queimado, árido, sem raízes, mas ainda fértil. Ele precisa de algo novo para crescer. Não de repressão, mas de substituição. Não bastava parar. Eu precisava construir uma vida que não me fizesse querer fugir. A pornografia preenche o tempo que a vida deixou vazio. A mente só busca prazer porque o cotidiano se tornou entediante, sem alma, sem riscos. E aqui está a verdade que ninguém te diz. A única forma de vencer o desejo artificial é se apaixonar por uma vida real. Você precisa de excitação, mas não qualquer uma. Precisa do tipo que vem da presença, do movimento, da descoberta. Eu comecei a andar por trilhas, voltei a tocar violão, comecei a conversar com estranhos e, estranhamente, comecei a me sentir vivo de novo. A mente precisa de aventura. Se você não a oferece, ela buscará o que for mais fácil, um vídeo de 30 segundos, mas dê a ela algo melhor. Dê propósito, dê esforço, dê o frio na barriga de um novo desafio. Homens não foram feitos para viver sentados. Homens foram feitos para construir, errar, tentar, sangrar, amar, falhar de novo e ainda assim continuar. É essa luta que gera dopamina de verdade. Você quer deixar de buscar prazer em vídeos?
Então coloque o prazer na própria existência. Crie memórias reais. Faça algo que te eleve. No dia em que ri com amigos verdadeiros em volta de uma fogueira, percebi que o que eu buscava no prazer digital era só isso: a sensação de estar inteiro. Reprogramar a mente é fazer o cérebro se reapaixonar pela vida. E a vida, apesar da dor, é infinitamente mais excitante do que qualquer fantasia. Você não supera o vício apenas com força de vontade. Você o supera com ambiente, com silêncio, com ausência. Eu me achava fraco, mas era só cercado por armadilhas. Cada botão explorar. Cada seguidor que você mantém só porque é bonita. Cada recomendação de vídeo que você finge não saber por que apareceu. São pequenas armadilhas que você mesmo deixou espalhadas, como se quisesse ser tentado. Mas eis a verdade brutal: se você continuar alimentando o lobo, ele nunca vai embora. E não se trata de censura, se trata de autorrespeito. Comece como quem faz uma faxina espiritual. Revise seus feeds, bloqueie, desative, unfollow, limpe tudo o que alimenta a parte sua que você quer silenciar. A cada botão que eu apertava limpando meu celular, era como se eu limpasse minha mente. Imagine sua dieta como a do corpo. Você pode até comer um doce de vez em quando, mas e se você viver só de açúcar? Vai adoecer? Vai perder energia? Vai perder clareza? O mesmo acontece com sua mente. O conteúdo é o alimento do pensamento. E o conteúdo sexual repetido, superficial e desenfreado é o fast food da alma. Não se trata de moralismo, se trata de foco, clareza, direção. Comecei a escolher o que via como quem escolhe o que planta, porque um dia aquilo vai crescer dentro de mim. A dieta mental é o primeiro passo para a liberdade invisível, aquela que não se vê por fora, mas que se sente por dentro. E essa liberdade é o solo fértil onde a verdadeira masculinidade renasce. No começo, o silêncio assusta. Ele expõe tudo aquilo que o barulho escondia. Mas com o tempo, o silêncio vira refúgio. Depois, vira arma. E por fim, se transforma em poder interior. Quando o impulso vinha, eu respirava, não para lutar contra ele, mas para deixá-lo passar como uma nuvem. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem desperto. O primeiro é conduzido pelos impulsos, o segundo os observa passar como um rio e não mergulha. Você não precisa vencer o desejo com força bruta. Você só precisa escolher não alimentar o monstro e cultivar, todos os dias, uma mente capaz de ficar em paz com o próprio vazio. Comece pequeno, 5 minutos de silêncio por dia. 5 minutos em que você não foge, não clica, não responde, apenas existe e observa. É ali que nasce a verdadeira força, no homem que não precisa de nada para se sentir inteiro. O desejo ainda vinha, mas eu não era mais o mesmo. Eu não me ajoelhava, eu olhava nos olhos do impulso e sorria. A mente dessexualizada não é uma mente fria, é uma mente que aprendeu a amar o real. E esse amor é indestrutível. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com aquele amigo que está em silêncio, lutando, caindo e tentando de novo. Aqui, no O Buscador, não buscamos perfeição, buscamos consciência. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário abaixo. Qual foi o momento mais verdadeiro desse vídeo para você? Porque às vezes basta uma frase para mudar o rumo de uma vida. Nos vemos no próximo despertar.